pessoal, hoje trago-vos aqui a minha review de O Rapaz que Seguiu o Pai para Auschwitz, do Jeremy Dronfield. Primeiro que tudo, quero agradecer à editora Planeta que me deu este livro no início do ano passado, que eu não cheguei a lê-lo, guardei-o especificamente para este mês, para o meu projeto do All 75, que muita gente está a participar e que eu agradeço, obviamente. Isto é a história verídica de o Jeremy Dronfield. Teve acesso aos diários do Gustav e do Fritz, mais do Gustav, que era o pai, e do Fritz, que eu tenho aqui, com vocês, eu tenho muitas notas e tenho muitas cábulas, porque este livro é muito extenso e eu vou ter que olhar várias vezes aqui para a minha cábula. Isto porquê? Porque aqui a história do nosso Fritz e do Gustav, eles, o próprio Jeremy diz, nunca conheceu ninguém, um pai e um filho que tivessem feito uma caminhada tão grande juntos. Vocês têm o livro do A Noite, do Elie Wiesel, que também é um pai e um filho, mas eu vou dizer-vos por onde é que andaram o Gustav e o Fritz juntos. Eu tenho aqui escrito. Portanto, eles começaram em Buchenwald, Auschwitz, sobreviveram à resistência dos prisioneiros contra as SS, a Marcha da Morte, Mauthausen, o outro campo de concentração, Mittelbaum-Dora e Bergen-Belsen. Tiveram sempre juntos, quer dizer, muitas vezes eles não estavam juntos, mas estavam no mesmo campo. A história começa, estamos em Áustria, não, em Viena, em Áustria, Viena da Áustria, e esta família de judeus era uma família de classe média, vários filhos, e quando se começam a arrebentar a guerra, o nosso Gustav, o pai, pensa assim, isto não nos vai acontecer nada. Os judeus que vão começar com estas privações e vão ter problemas são os judeus ortodoxos, porque ele próprio dizia, nós antes de sermos judeus somos austríacos, depois é que somos judeus. Mas não, como vocês sabem, foram impostas inúmeras coisas aos judeus, inclusivamente eles foram proibidos de votar, pessoas com cargos muito importantes foram tirados os poderes e eu estou aqui a tentar resumir porque há coisas que vocês já sabem que são transversais a todos os livros, foram levados para campos de concentração, antes disso as pilhagens de todas as famílias judias, vocês sabem isso. Então aqui no primeiro campo que eles estão, eu tenho aqui muitas notas dos relatos do que é que eles passam, o cabelo, a roupa. Eles são, todo o cabelo, inclusivamente de zonas genitais, é tudo dizimado por causa dos piolhos. Muitas privações, mas com o passar do tempo e com a mudança de campo de concentração, eles vão ter aqui alguma sorte, e isto é muito entre aspas, porque vocês sabem que os capos eram judeus, mas que dentro dos campos de concentração detinham algumas condições melhores. Às vezes eram aquelas pessoas que iam limpar os restos das câmaras de gás, empilhar os cadáveres nos carrinhos de mão e levar para as valas comuns. Essas pessoas acabavam por não ter respeito dos seus colegas, dos outros judeus, mas eles tinham que fazer o que tinham que fazer para sobreviver. E tanto o Gustav como o Fritz conseguem ascender um bocadinho ou trabalharem como capataz de fábricas, sempre fizeram pela vida, mas no primeiro campo de concentração que eles estão, uma irmã deles consegue fugir para a Inglaterra, para Leeds, e a irmã, a Tina, não é Tina, Tini, durante uns tempos isto eu não sabia, era possível na altura ainda enviar cartas para alguns judeus que estavam nos campos de concentração e eles tinham acesso a eles, iam sabendo o que é que se estava a passar, porque a Tini estava com mais uma irmã, com uma filha, e mais um filho, e queria à força conseguir enviar esse filho para os Estados Unidos, e outra filha já tinha ido para a Inglaterra, como eu vos disse. 600.500 judeus, sobretudo homens, tinham sido levados para as quadras de polícia por toda a cidade. Isto porquê? Porque os primeiros capítulos são sobre o que se passou na Áustria. O que é fora do comum, porque normalmente os livros falam o que é que se passou na Polónia, os judeus da Polónia, aqui da Áustria, é fora do comum e logo isso vale a pena.
Só um bocadinho, vou buscar aqui os meus apontamentos. Isto é muita coisa. Aqui diz, ali foram-lhe atribuídos uniformes do campo, cuecas compridas, meias, sapatos, camisa e umas calças e um casaco com umas características riscas azuis, tudo sem forma ou tamanho. Ainda faziam eles comprarem meias, sapatos, exploração total. As privações nos campos, vocês já sabem, não é? Este livro também fala muito de judeus organizados que tentaram várias vezes sem... nunca chegaram a pôr os seus planos e com eles para a frente. Tentavam organizar-se, mas eles eram poucos e muito mal nutridos, não tinham força para combater os nazis. E também há aqui situações onde eles eram chicoteados muito. Ele aqui te fala de um nazi que era sádico, que tinha... Ele até diz, nem sei se não teria um prazer sexual em estar a bater nos judeus com um chicote, a chicotear. E o pai, o Gustav, há uma altura que está dias e dias todo partido, mas tem que continuar a trabalhar por causa da sova que apanhou com o chicote. Só mais um bocadinho. Este livro, para além de... este livro é muito completo no sentido, e eu acho, eu ia dizer isso no fim, mas posso dizer já, ele é um bocadinho exaustivo. Porquê? Porque ele tem os relatos do pai e do filho, tem os relatos da mãe, tem os relatos da irmã e tem muita história. Ele é muito contextualizado. Quem nunca leu nada sobre, que não está minimamente por dentro do Holocausto, Segunda Guerra, este livro tem muita história e explica tudo o que é que se passou. Aqui diz, o ódio de Hitler pelos judeus estava a aumentar para lá de controle ou restrição. A invasão da União Soviética não tinha conseguido a conquista decisiva que ele esperava. Depois fala aqui, coitado, o nosso Gustav teve várias vezes, era o trabalho dele e tinha que ser feito, era empilhador de cocó. Ou seja, ele durante muito tempo era, no barracão onde ele estava, ele era o responsável de todos os dias ir despejar para as latrinas aqueles baldes, e ele descreve aqui o cheiro nauseabundo e as condições em que eles tinham que viver. Há aqui uma parte, não é engraçada, a gente não sabe às vezes que adjetivos é que há a dizer nestes livros. O Fritz aqui há uma altura que é apanhado, há o desmantelamento de um campo e depois ele é apanhado e ele é preso, e pensam que ele é um preso político e estão a tentar tirar informações, e ele calado, muito magro, mas muito calado. Porquê? Porque estava numa cela, a dormir numa cama, estavam-lhe a dar comida e ele estava sempre calado porque ao menos ali tinha condições que não tinha nos campos de concentração onde esteve. Às vezes gosto de ler estes pormenores. Depois veio a seleção, toda a gente com mais de 50 anos, toda a gente que fosse fraca ou estivesse doente, crianças e as suas mulheres, e as mulheres grávidas, todos eram enviados para um lado. Os homens e as mulheres saudáveis entre os 16 e os 50 anos, cerca de um quarto do total, foram para o outro. Ao longo do dia chegaram mais de 2 comboios da Hungria, mais 2 seleções, milhares de almas enviadas para a esquerda ou para a direita. Os que foram destinados a trabalhar foram rotulados como judeus em trânsito e enviados para uma área de vasto campo. Os outros foram escoltados para dentro dos edifícios baixos, entre as árvores, no final dos carris de caminho de ferro, de onde um fumo de cheiro nauseabundo saía das chaminés de noite e de dia. Entraram em Birkenau cerca de 15 mil judeus húngaros naquele dia. O número exato que foi assassinado nunca seria conhecido, porque nenhum, nem os mortos nem os escravizados, foi alguma vez registado como sendo prisioneiro de Auschwitz ou recebeu um número. Era suposto que nem sequer os que foram distribuídos pelos campos de trabalho sobrevivessem muito tempo. Depois tem aqui uma passagem, eles estiveram em Mauthausen, que era aquele campo de concentração que tinha as pedreiras, que tinha aquela escadaria da morte, que eles muitas vezes, a maioria das vezes caíam, não tinham força, andavam a acartar pedras e rebolavam tipo bolas de bowling humanas e morriam.
Temos aqui, já estou quase a chegar ao fim, quando Fritz deu entrada, isto no final de tudo, deu entrada, mal estava vivo, com um peso registado de 36 quilos. Isto não é spoiler, como são histórias verídicas, aqui diz, Gustav Kleinmann morreu a 1 de maio de 1976, no dia anterior a fazer 85 anos. Há algum tempo que estava muito doente, no entanto a sua prodigiosa força interior continuou a aguentá-lo nos últimos anos. 2 anos mais tarde, Fritz, que já estava na casa dos 50, teve de se reformar antecipadamente. A tortura que tinha suportado nas masmorras da Gestapo em Auschwitz tinha-o deixado com lesões permanentes nas costas que, apesar das cirurgias à coluna, acabaram por causar uma paralisia parcial. No entanto, ele tinha a força do pai e viveu uma longa vida. Morreu a 20 de janeiro de 2009 com 85 anos. Pessoal, podem não acreditar, eu até estou com dor de cabeça a estar a fazer esta review, porque este livro é muito duro, é muito extenso, como eu vos disse. Eu não consigo dar-lhe 5 estrelas, porque ele mexeu muito comigo, no sentido de é muita informação, mas acho extremamente interessante e importante o relato aqui de um pai e de um filho que se mantiveram sempre juntos. Como vos disse, vou dar 4 estrelas, só me fazia sentido ler este livro este mês, não durante o ano. Mais uma vez, muito obrigada à Editora Planeta por este livro. O meu pai também gostou muito, na altura, quando eu recebi, emprestei-o logo, o meu pai adorou este livro. E eu espero que vocês gostem, porque ele vale a pena e esta capa é a cena. Tchau, pessoal!